No início de 1835, meu irmão John ficou gravemente enfermo e, por várias semanas, sua vida esteve em risco. Uma crise chegou e passou, seguida por uma quinzena de esperança e desespero mesclados. No final daquele período, seu estado de saúde experimentou uma tão expressiva melhora que toda a família alimentou as mais promissoras esperanças de sua recuperação, com exceção de sua mãe e tia, que continuaram muito ansiosas, enquanto os médicos não se dispuseram a dar um diagnóstico decididamente favorável. Eram entre 5 e 6 horas de uma bela noite de primavera, no final de março. O sol poente iluminava alegremente a sala oeste, onde 3 irmãs de John e seu irmão William estavam sentados, tendo acabado de deixar o pai na sala de jantar. A mãe e a tia haviam retornado ao quarto de John. A sala oeste fica ao lado da escadaria principal, que vai do hall de entrada até o centro da casa. Há um pequeno patamar na porta da sala oeste, depois, as escadas sobem mais um pouco até o patamar principal. Um segundo lance de escadas levava ao patamar superior, no qual estava o quarto ocupado por John. Como a parte central da casa é aberta, qualquer ruído no corredor é perfeitamente audível no andar superior. Os escritórios são acessados por um longo corredor situado atrás do hall e da sala de jantar, de modo que os ruídos comuns do corredor ou da escada não podem ser ouvidos ali. As crianças na sala oeste estavam bastante animadas. Não mais se preocupavam com o irmão e estavam mesmo inclinadas a pensar que os mais velhos se alarmavam desnecessariamente. Diziam entre si que o pobre querido Johnny, depois de todo aquele rebuliço, estava melhorando. Sem dúvida, era impossível mimá-lo. Ele era um garoto tão bom e muito querido, nunca fazia alarde sobre si mesmo. Agora, a mamãe e a tia não mais acreditavam que ele morreria. Todavia, naquele mesmo dia, no jantar, a mãe chorava novamente. As crianças continuaram a falar sobre os 2 médicos que cuidavam de John. O mais jovem dos doutores incomodara-os particularmente naquele dia, quando relatou o estado do paciente ao pai. Malgrado admitisse um aumento na força e no apetite, ele acrescentou: mesmo assim, não vejo melhora. Papai disse que ele era ridiculamente inconsistente, comentou uma das crianças, e alguém disse algo que provocou uma risada geral. As risadas ainda não haviam cessado quando um grito agudo ecoou pela sala. Era como se tivesse sido proferido por alguém parado no patamar, do lado de fora da porta aberta. Houve um instante de silêncio depois, veio um segundo grito, idêntico ao primeiro. Seguiu-se outro instante de silêncio, quebrado por um terceiro grito, ainda mais alto e prolongado que os demais, terminando em um som estridente e gorgolejante, como se alguém estivesse morrendo. As crianças na sala ficaram aterrorizadas. Nenhuma delas certamente esquecerá aquele som horrível. Enquanto escrevo, ele parece ressoar em meus ouvidos. Naquele instante, a porta da sala de estar, no lado oposto do corredor, abriu-se. O Sr. Carson, que estivera sentado, sozinho, na sala, correu pelo corredor ao pé da escada. Com uma voz agitada, clamou à filha, que ele sabia estar no quarto oeste: Gertrude, o que está acontecendo? Quem está gritando dessa maneira terrível? Papai, respondeu, não sabemos. Não era um de nós, embora parecesse bem próximo. Parecia que alguém estava em grande perigo, disse nosso pai. Vá até Grace e pergunte a ela se a gente na cozinha está bem, embora o barulho não pareça vir de lá. Gertrude partiu imediatamente e encontrou a governanta sozinha na grande sala da frente. Ela estava parada, como se estivesse escutado tudo, e declarou que ouvirá claramente 3 gritos. Perguntava-se o que estava acontecendo e, embora tivesse certeza de que o som tinha vindo de mais longe do que a cozinha, correu para lá, a fim de perguntar aos empregados se sabiam de alguma coisa. Quando ela retornou, seu rosto, normalmente corado, estava bem pálido. Oh, senhorita Gertrude, disse ela, não há esperança para o Sr. John. É isso que significa. O que ouvimos não foi nenhum dos criados, e nenhuma voz humana. Os criados também ouviram os gritos, mas eles pareciam vir de muito longe. Como você pode dizer uma bobagem dessas? Respondeu Gertrude. Uma pessoa como você deveria saber mais. Papai disse que você precisa descobrir o que aconteceu e contar a ele. A menina, então, retornou ao salão,
onde encontrou seu pai conversando com o velho médico, que tinha acabado de chegar. O Sr. Carson estava dizendo. Era como a voz de uma mulher, gritando como se estivesse em extrema angústia. Você teria suposto que ela estava sendo assassinada. O médico respondeu que, naquele momento, atravessava o gramado e que, se o barulho tivesse vindo de fora da casa, ele deveria ter ouvido. Depois que Gertrude relatou o fracasso de suas investigações, pediu-lhe seu pai que contasse à mãe, que estava no quarto de John, sobre a chegada do médico. Quando subia as escadas, olhou para o quarto oeste, descobrindo que os outros haviam se juntado a Ellen, uma criada fiel e dedicada, com a criança mais nova, então com cerca de 2 anos e meio, em seus braços. Ellen disse que eles estavam em um dos quartos do primeiro andar quando ouviram os gritos, vindos, ao que parece, do quarto oeste ou próximo a ele. A criança perguntara: quem está gritando, Ellen? Eu não gritei. E, pegando-a, a empregada correu para o quarto oeste para desvendar o que estava acontecendo. Ellen, então, sugeriu, poderia ter sido o Sr. John tendo um ataque? Tomada por essa ideia, Gertrude correu escada acima. A porta do quarto do irmão estava parcialmente aberta. Ao entrar, viu-o deitado, tinha ele um olhar muito tranquilo. Ao passar pela cama, ele fitou-a e sorriu, mas não falou. Sua mãe descansava no sofá e sua tia lia perto da janela. Nada, em suma, poderia estar mais calmo e tranquilo que o quarto e os que lá permaneciam. Depois de anunciar a chegada do médico, Gertrude foi até a cama para verificar, se possível, sem alarmar o irmão, se ele tinha ouvido os gritos. Johnny, como você está quieto? Disse ela. Estava dormindo? Não, Gertrude, respondeu. Eu não estava dormindo e sabia que o médico tinha chegado. Eu ouvi Dash dar seu latidinho, ou seja, um latido curto e único que o velho cachorro, que estava deitado em um tapete no corredor, sempre dava quando o médico chegava. Parecia, então, que John ouvirá o latido, mas não os terríveis gritos que ecoaram pela casa e foram ouvidos por todos, exceto ele e aqueles que o acompanhavam. Agora o médico subia e Gertrude, ao sair, acenou para sua tia acompanhá-la. No quarto oeste, ela narrou-lhe a experiência. A tia respondeu que, no quarto de John, tudo estivera excepcionalmente calmo naquela tarde. Ele estivera acordado, mas calado por algum tempo, e nenhum ruído incomum de qualquer espécie fora ouvido. Uma busca imediata foi feita, todas as causas possíveis e impossíveis foram investigadas e sugeridas. Tudo, contudo, foi em vão. Nenhuma explicação foi dada ao incidente. Na manhã seguinte, o médico veio ao café da manhã, acompanhado de seu irmão, um velho clérigo, que, ocasionalmente, visitava John. Enquanto lá estavam, a governanta e o mordomo foram chamados e questionados sobre o resultado das investigações que, por ordens do Sr. Carson, eles haviam feito. Um ponto estava claro: os sons vieram da própria casa, já que ninguém de fora os tinha ouvido. O relato de todos os que estavam dentro da casa era este: houve 3 gritos em intervalos curtos, era como se a voz de uma mulher estivesse sendo forçada ao máximo, e o barulho terminou em um estrondo agonizante. O mais inexplicável era que os gritos eram mais altos na escada, perto do quarto oeste, e, portanto, deveriam ter sido claramente audíveis no quarto de John, logo acima. No entanto, lá, todos estiveram completamente inconscientes deles. Nada mais poderia ser feito. Os empregados receberam ordens estritas de não permitir que qualquer relato do ocorrido vazasse. O Sr. Carson, que abominava tanto o assunto que ninguém se aventurou, depois, a mencioná-lo em sua presença, ordenou às crianças um silêncio semelhante. O clérigo, depois de ouvir todas as evidências, declarou que o incidente era de um tipo para o qual era impossível oferecer uma explicação natural. Disse-nos que não poderíamos fingir negar a realidade do que ouvíramos, mas não deveríamos dar aso a fantasias supersticiosas. Cumpria guardar alguma lição ou advertência, que o tempo tornaria mais claramente conhecida. Daquele dia em diante, até mesmo os mais esperançosos perceberam que sua confiança havia desaparecido, embora, por mais uma semana, a saúde de John continuasse mostrando sinais de melhora. Depois disso,
O seu estado agravou-se. 3 semanas após o dia em que ouviram-se os gritos, ele morreu. Pode-se perguntar se um aviso semelhante foi dado por ocasião da morte de qualquer outro membro da família. 15 anos depois, a irmã mais nova de John, Emma, estava em seu leito de morte. No meio da noite, pouco antes do fim, aqueles que, em seu quarto, a assistiam, ouviram alaridos de choros histéricos e lamentações perpassando a casa. Os ruídos cessaram quando ela deu seu último suspiro. Poucos meses depois, quando as filhas estavam junto ao leito de morte da mãe, alimentavam uma tão pungente expectativa de ouvir novamente aquela voz sobrenatural que disseram, umas às outras, que deveriam duvidar dos próprios sentidos se ela eclodisse. A voz, contudo, não veio. Também aviso algum adveio quando da morte de 2 dos filhos em terras distantes, ou quando o próprio Sr. Carson faleceu em março de 1860, ajoelhado, em oração, ao lado da cama.